eu entrei no Ministério Público para ser promotor de júri. A grande vitrine da instituição eram os tribunais do júri, onde se tem os debates sobre o mais grave dos crimes, né, o crime contra a vida. Mas essa passagem para a defesa dos interesses difusos, como é que foi essa sua primeira passagem na promotoria de combate ao crime contra o patrimônio público? Pois é, e o período rico, porque tive o privilégio, inclusive, de trabalhar com você na Capes. Mas eu gosto de contar essa história porque ela ocorreu no interior do estado, especificamente lá em Cananéia, no nosso lindo litoral. Eu era promotor há poucos meses, quando teve lá um desarranjo qualquer na área ambiental e eu precisei atuar pela primeira vez na área ambiental. Foi lá em Cananéia. Saindo de lá, fui para Peruíbe, de novo, um problema grave na área ambiental. Eu estou falando de 1987, 1988, antes, né, da Constituição, quando não se tinha ainda consolidado uma política de atuação. No início dos anos 90, primeiro foi a questão urbanística e depois a primeira promotoria da cidadania de São Paulo, as primeiras ações de improbidade, a primeira ação de defesa do patrimônio público. Você bem sabe, nós ainda ajuizávamos com base numa legislação da década de 50. Inclusive, ajuizei muitas na sua companhia, não é? Mas era um início de um processo de maior transparência da administração pública, de maior controle social sobre os assuntos da administração pública. Acho que o Ministério Público brasileiro tem contribuído para a melhoria do Estado brasileiro. Eu gosto também de dar um exemplo que a nossa geração sabe muito bem identificar. Nós seguramente perdemos mais de 2 centenas de ações que combatiam o nepotismo só aqui no estado de São Paulo. Nós ajuizávamos as ações e perdíamos. Era a prática da política transparente, não era transparente. Até que depois de tanto insistir com esta tese, nós não só passamos a ganhar as ações, como temos hoje uma súmula vinculante que proíbe. Outra era a questão do número de vereadores, que era uma questão mal resolvida, não é? Havia municípios que injustificadamente tinham um número muito grande, outros, infelizmente, têm um número muito pequeno, mas foi uma ação aqui do estado de São Paulo, que chegou ao Supremo Tribunal Federal e pôde levar a uma pacificação. Então, ao longo deste tempo todo, o Ministério Público tem se fortalecido na medida em que a sociedade brasileira se fortalece. O senhor chegou a entrar com alguma ação de combate à improbidade administrativa, que é a corrupção, antes da lei de improbidade? E o que aconteceu? Qual era a dificuldade? Eu fiz algumas, inclusive a primeira ação no Brasil. É interessante porque a Constituição de 88 definiu que o Ministério Público tinha, ou tem, a defesa do patrimônio público. E em 90, 91, nós não tínhamos tido na história do Brasil nenhuma ação ainda. Em 3 anos de Constituição. Constituição e a lei de 1957. Nós não tínhamos tido nenhuma. Fizemos a primeira ação. Vossa Excelência, inclusive, participou da elaboração e das ações subsequentes. Nós fizemos diversas ações em conjunto. Foi o quê? Foi 92, 92? 92. A partir de 92, uma dezena de ações. E em todas as áreas, na defesa do patrimônio público, mas sempre com a perspectiva de responsabilizar aquele que comprovadamente havia cometido improbidade. O interessante é que muitas dessas leis, muitas destas ações até hoje não encontraram a conclusão. Estão ainda em fase de instrução, de investigação, porque a produção da prova toda era mais difícil. Nós temos uma ação que ajuizamos juntos, na década de 90, que há pouco tempo fui buscar saber em que fase está. E me disseram, em fase de produção de provas. Final dos anos 80, início dos anos 90, o mundo começa a mudar e há uma sensação clara para todos de que a corrupção praticada aqui causa danos lá, fora do país. Há um grande concerto internacional de que é preciso reprimir a corrupção, porque muitas vezes ela está relacionada, por exemplo, à criminalidade organizada, ao narcotráfico, a tráfico de pessoas, trabalho escravo. Não é só a corrupção para o enriquecimento de A, B ou C.
mas é muitas vezes um problema de relações internacionais. O que havia no tempo da Guerra Fria, que era o financiamento de ditaduras, ou de esquerda ou de direita, já não se justificava mais com o final da Guerra Fria e o mundo todo. A ONU cria um órgão, OCDE, que passa a exigir de todos os países a modificação da sua legislação para não admitir ou tolerar a corrupção.